Ei, meu povo, tudo bem? Que maravilha estar mais um domingo em sua companhia. O programa Ressoar já começou e hoje tá muito bacana, viu? Você aí de casa, pai e mãe, tem o costume de acompanhar o rendimento do seu filho na escola? Não? Pois deveria, viu? A gente vai te contar o porquê daqui a pouquinho e você vai ver também. No Conexão Social deste domingo, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversa com o professor, filósofo e especialista em educação, Mário Sérgio Cortella. Pense aí num bate-papo que foi bom demais, viu? E no Ressoar Vida e Saúde, o doutor André Tissai explica pra gente como a acupuntura pode trazer benefícios para a sua saúde. Então não saia daí porque o programa Ressoar tá só começando, hein? Você já parou para pensar sobre as diferenças e dificuldades da educação no Brasil e no mundo? E já parou para analisar que o Brasil ocupa as últimas posições no ranking mundial de competitividade em educação? Pois é, minha gente, isso é muito preocupante. Confira agora em uma matéria especial que realizamos para você. E aí, bora lá? Uma boa educação é fundamental para uma boa nação. É através dela que geramos desenvolvimento intelectual, físico e moral no ser humano. O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, avaliou 70 nações. E o Brasil está entre as últimas posições do ranking mundial de competitividade, com baixos resultados nas 3 áreas avaliadas: leitura, matemática e ciências. Entre os países que estão no topo do ranking, a Finlândia foi uma das nações que se destacaram. Mas qual será o grande segredo da educação no país? O ensino na Finlândia é gratuito desde a educação básica até a universidade. E a educação é usada principalmente como uma ferramenta para eliminar a desigualdade social. É um país que dá muito valor à educação, que dá muito valor ao próximo, né? Tem a questão da igualdade social, que é muito presente também na cultura finlandesa. E a questão da autonomia dos professores, assim como dos alunos, também acho que tem um papel importantíssimo no resultado do aprendizado aqui na Finlândia. As atividades podem ser feitas dentro e fora da sala de aula também. A avaliação é um ponto importante, que é uma avaliação contínua e qualitativa, então a avaliação não se baseia somente em exames e provas. Os professores podem avaliar também as habilidades e as competências dos alunos também. Os pais colaboram muito com a escola, né? E quando a gente fala em colaboração, não é só com os pais, mas de uma maneira geral, a sociedade finlandesa colabora muito com a escola, com a universidade, então diferentes atores da sociedade participam e colaboram com os alunos e com as escolas. Então, como os pais visitam as escolas, os pais têm direito a entrar dentro da sala de aula, a escola está aberta para os pais, no caso, então a qualquer momento do dia, se o pai quiser visitar a escola, sentar na sala de aula, ele pode fazer isso. Não é comum na Finlândia uma criança repetir de ano, porque eles dão muito suporte. Então, o professor na sala de aula, ele conhece o aluno um por um, então eles sabem a necessidade de cada aluno. Então, os professores daqui, eles entendem que cada aluno tem o seu próprio processo de aprendizagem. Um estudo realizado aponta que, no Brasil, a cada 10 alunos, 4 querem parar de estudar. Questões financeiras e falta de interesse estão entre os principais motivos do abandono escolar. Segundo o IBGE, 20% dos jovens de 14 a 29 anos não completaram o ensino médio, o que equivale a 10 milhões e 100 mil jovens. Camila Cury, psicóloga, CEO e fundadora da Escola da Inteligência, através de estudos realizados, comprovou que uma criança que gerencia bem suas emoções, através da inteligência emocional, aprende melhor e com mais facilidade. A Escola da Inteligência sempre foi um grande sonho, que começou com meu pai, o Augusto Cury, psiquiatra, no cético terapêutico. E no meu processo educacional, ele sempre me ensinou a aprender a lidar com a minha dor, com as minhas frustrações e a não ter medo da vida. Aliado à minha educação e à minha paixão por distribuir um pouco daquilo que eu tinha aprendido dentro de casa, nós unimos esforços e hoje temos o maior programa de educação socioemocional do mundo,
com mais de 1 milhão de famílias impactadas e 500 mil alunos envolvidos diariamente. É uma grande satisfação e alegria poder levar estas ferramentas para transformar não somente a realidade, mas a perspectiva de cada indivíduo. E quando nós mudamos a nossa perspectiva, nós mudamos as nossas interpretações e as nossas ações. A educação socioemocional não apenas nos prepara para o mundo que estamos, para as pressões, ansiedades externas, padrões de beleza, ditaduras de pensamentos divergentes do nosso, mas ela também nos prepara para lidar com quem somos, com os nossos medos, com as nossas angústias, com os nossos pensamentos sabotadores. Quando nós levamos a educação socioemocional para dentro da sala de aula, nós damos a oportunidade de cada criança e cada adolescente escrever um novo roteiro para a sua história. A educação é um vetor de transformação social, mas ela tem que ser alicerçada com a formação de indivíduos maduros emocionalmente, que aprendam a se colocar no lugar do outro, trabalhar perdas e frustrações, para que todo o seu conhecimento adquirido através do processo educacional possa ser algo a ser utilizado, trabalhado e desenvolvido em prol da nossa sociedade. A Escola da Inteligência é hoje o mais completo programa de educação socioemocional do Brasil. São mais de 10 anos levando saúde emocional para famílias, alunos e equipes escolares. O Colégio Futuro, na zona leste da capital paulista, conta com o programa Escola da Inteligência para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos seus alunos. A educação socioemocional é uma necessidade mundial, então é capacitar esses alunos para aprender o conteúdo curricular e as emoções eram deixadas um pouquinho de lado. E com a implantação da educação socioemocional, através do programa da Escola da Inteligência, nós conseguimos ter esse olhar, que eu chamo de um olhar interno para cada um dos nossos alunos e das famílias também. Eu aplico o projeto há 4 anos aqui no colégio. Foi uma experiência muito gratificante para mim. Eu acredito que não só os alunos aprenderam, mas como eu também aprendi bastante. Então, existem várias discussões, a gente faz muita discussão sobre a importância de saber administrar as emoções, sobre a importância de expressar aquilo que está sentindo, e foi algo que eu tenho usado na minha vida. As alunas Aline e Ana Carolina ressaltam como o programa Escola da Inteligência foi importante para o gerenciamento das emoções durante o isolamento social. A Escola da Inteligência é um programa muito legal que tem aqui na escola, que ajudou a controlar a impulsividade, problemas de autoestima. Eu mesma era uma pessoa muito impulsiva, e com o programa que eu estou utilizando desde a 5ª série, me ajudou muito com essa questão, porque agora eu penso muito antes de falar as coisas, se vai ferir o outro, se vai me prejudicar. Então, no geral, é um programa que eu acho que todas as escolas deveriam ter, se tivessem a oportunidade. A gente aprende a gestão dos pensamentos e a gente aprende a gestão das emoções. Isso também foi muito importante em época de pandemia, porque muitas pessoas tiveram crise de ansiedade ou até vários problemas psicológicos. E isso ajudou muito, porque a Escola da Inteligência ela ajuda a administrar os pensamentos e controlar exatamente isso. Eu acho que isso é fundamental para qualquer indivíduo. Não só para os alunos, mas como para mim também. Então é algo que eu busco usar na minha vida e busco trazer isso para os alunos também. Que matéria bacana, eu amei, viu? Agora a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já já, hein? O projeto Ressoar Multimeios uniu forças com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que abriu sua plataforma para todos aqueles que desejam despertar o empreendedor dentro de si. Oferecendo conhecimento, oferecendo educação, oferecendo cursos para mudar a mentalidade, para que eles adquiram habilidades socioemocionais, para acreditar neles, e técnicas para poder empreender empresarialmente, criar riqueza, renda e ter uma família, uma vida mais feliz e em abundância. Isso é um prazer enorme,
essa parceria nossa. Alguns cursos podem mudar sua vida, sua história e seu destino. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Então estão todos convidados para entrar no nosso site e lá tá Ressoar com a trilha direto para Instituto Êxito, com mais de 800 conteúdos, onde você vai poder escolher. Gratuitamente, totalmente gratuito. E a gente faz isso de verdade para transformar a sua vida, e é por isso que eu estou muito feliz e até emocionada. E quero muito vocês lá, quero muito que vocês continuem mandando mensagens para o Ressoar, fazendo perguntas, a gente está à disposição. Um beijo grande e a gente espera vocês. Já estamos de volta e agora, se eu fosse você, eu não desgrudava aí da tela, viu? Pois a entrevista mais esperada do programa vai começar. A presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversa com o professor Mário Sérgio Cortella. E aí, bora lá? Muito boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso programa Ressoar. Sejam todos muito bem-vindos. Que honra receber vocês aqui hoje no nosso programa. E eu vou te dizer que hoje ele está muito especial. Primeiro porque a gente está recebendo um convidado ilustre, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, mas também porque nós vamos falar de um assunto extremamente importante. E eu queria abrir já fazendo uma reflexão. Você sabia que a educação brasileira, no ranking de competitividade mundial, ela está em último lugar? Pois é, essa é uma estatística real e não apenas competitiva, e sim, ela trará enormes consequências para o nosso futuro, para o futuro de nossas crianças, inclusive, se nada for feito. E é claro que a gente precisa levantar essa discussão aqui no nosso programa, principalmente porque vocês sabem que o Instituto Ressoar, ele levanta, é uma das nossas premissas aqui, a gente levantar a bandeira da educação. E é por isso que nós temos a honra de receber um convidado que é mestre, não só da educação, gente, mas de vida. E eu tenho certeza que você aí de casa o ama tanto quanto a gente aqui dos estúdios e do Ressoar. E ele é escritor, é palestrante, é professor e o grande filósofo Mário Sérgio Cortella. Que honra te receber aqui, professor. Que bom. Seja bem-vindo. É tão bom quando a gente se encontra para falar daquilo que ainda não estando bom, pode ficar. E por isso é bom fazê-lo, para que a gente não desista. E quando você faz tantos elogios desse modo, em vez de eu ficar marcado pela soberba, pela ideia, poxa, mas eu sou bom mesmo, o que me dá gosto é imaginar que uma parte daquilo que faço possa, sim, ser apreciado por algumas pessoas. E de verdade, é uma honra muito grande te receber, saber da importância que você tem no nosso país por tudo que você nos ensina, São gerações que estão sendo preparadas com um trabalho que você vem desenvolvendo ao longo da sua trajetória, seja como professor, seja agora nas mídias sociais, que tão bem, tão longe chega tanta informação, Então, desde já, parabéns por tudo, por toda a sua história. E eu queria começar, professor, te pedindo para você falar um pouquinho sobre você. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Há circunstâncias, há situações que favorecem um pouco, maior facilidade para que eu pudesse ter uma atividade no mundo da escrita, do trabalho, do ensino. Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, moro na capital paulista há 55 anos, saí de lá com meus pais aos 13 anos de idade, meu pai bancário, minha mãe professora, havia já uma ambiência que facilitava, mas ainda assim, só isso não seria suficiente, como não é. Era necessário que eu pudesse fazer algo que eu aprecio imensamente, que era estudar, dedicar, procurar, fazer coisas que nem sempre eram agradáveis, como, por exemplo, passar um tempo da leitura obrigatória para que eu pudesse depois dar conta das leituras que não são obrigatórias e que são mais prazerosas, porque elas não são um dever, elas são uma escolha. E eu, vindo para São Paulo, pude abrir a cabeça para um mundo maior. Minha cidade
Hoje é uma cidade de 700 mil habitantes, mas quando eu de lá saí, ela tinha 80 mil habitantes. Portanto, era uma cidade mais restrita. E, mais ou menos, quando a gente abre a cabeça para um lugar maior, com mais capacidade de encontrar pessoas, com uma diversidade, né, de movimentos, de escolas, de museus, de teatros, né, tudo isso fez com que eu pudesse despertar-me, né, e isso, para usar uma expressão que você usa bem, ressoou bastante, né, dentro de mim. E é claro, eu sou professor há 48 anos e eu decidi que eu ia fazer filosofia, né, quando eu tinha 17 anos de idade. Isso foi em 1972. Portanto, é meio século. Sim, né? bastante. Você diz, mas se você entrou na universidade nessa idade, como é que você é professor há 48 anos? Porque eu já, enquanto eu estava na universidade, eu comecei já a atividade docente. Por isso, essa é uma partilha que eu aprecio. Mas é preciso lembrar que existe, sim, esforço, dedicação, é prazerosa, mas ela tem agonias e alegrias. Só que as alegrias são muito maiores do que, né, as agonias. Isso não significa que as agonias não existam, mas elas são secundárias perto das alegrias que se obtém. Como ninguém nasce pronto, né, eu tive que me construir. E lembrando algo que você lembrava agora também, né, alguns dizem, mas que sorte! Né? Claro que algumas coisas favoreceram. Né? Alguém filho de pessoas com alguma escolarização, pais e mães, né, que à nossa volta, também dos meus amigos, que exigiam que a gente estudasse mais, em vez de apenas ficar naquilo que é o lazer, que é uma coisa gostosa, mas não é exclusiva. Né, e, portanto, todo um ambiente de facilitação. Né, pessoas que recebem esse apoio quando não o tiveram na família, pessoas que são beneficiadas pelo trabalho voluntário de outras pessoas que partilham vida e também, né, estruturas de apoio. E isso favorece para que não se imagine que eu estava sentado um dia e aí Deus chegou e diz assim, Cortella, ou no caso Mário Sérgio, que é o meu nome de origem, Mário Sérgio, você vai ser alguém da área intelectual. Não, é claro que eu recebi o dom da vida, né, eu tenho dele cuidar, mas é preciso que a obra que facilitou, que eu a leve adiante, mais do que isso, que eu possa honrar as condições que tive de facilitação. Sim, e tudo isso a gente sabe que deve à educação, e como o senhor mesmo fala, a educação não é escolarização apenas, né? Porque sempre fala isso muito bem, os pais às vezes delegam isso para a escola e a gente sabe que a escola faz parte. A educação, a gente sabe que começa em casa, começa na sociedade que a gente vive, né? E é por isso que a gente está aqui para falar desse tema tão impactante, que a gente acredita que a gente vai contribuir demais com quem está nos assistindo, porque a nossa ideia é conscientizar. Tudo começa quando a gente tem clareza de algum problema, porque às vezes a pessoa que está nos assistindo nem sabia dessa informação que a gente falou agora. Antigamente a gente ainda falava assim, não, a gente está na frente da Tunísia. Agora não, a gente está abaixo da Tunísia, né? Se a gente for falar no ranking mundial de competitividade, a gente está em último lugar, e isso é grave. A gente está aqui para discutir sobre isso porque é nosso dever. Nós, eu como instituto, como apresentadora aqui desse programa e como mãe também, como cidadã, é meu dever. E o dever de todos os pais e todos os cidadãos, e é claro, do professor também. Então, tornar você consciente é essa nossa missão aqui. E eu queria já começar a te perguntar, a educação brasileira está nesse lugar, você acha que por quê? Por que a gente chegou nesse ponto? Olha, você sabe que há vários rankings, um deles é o de competitividade, em que nós estamos no lugar 64, estivemos melhores até há 5 anos e aí tivemos um declínio, né, muito forte nos 5 anos mais recentes, e isso resulta de um processo múltiplo, com muitos fatores. O primeiro deles é que a educação escolar no Brasil é muito recente. Se nós lembramos que nós temos 522 anos de Brasil, o país foi fundado em 1500, e olha que a cidade em que eu moro, que é a cidade de São Paulo, e muita gente que conosco está, nasceu num colégio.
deveria ser mais inspiradora, porque muitas cidades grandes do mundo nasceram num forte, né? Já São Paulo nasce num colégio, talvez isso devesse dar um pouco mais de estímulo, mas ainda assim, embora nós sejamos um país com 522 anos, a estrutura educacional mais ampliada, mais difundida para todas as camadas da população é muito, muito recente. Haja vista que o nosso Ministério da Educação foi fundado em 1930. Você imagine, não tem 100 anos ainda, num país de 522. Isso significa que a responsabilidade por parte do poder público, ela, embora existisse difundida e diluída, ela não tinha uma marca de um projeto nacional, né, de educação. Porque educação, você sabe disso, ela não pode ser um projeto de governo exclusivamente. Ela tem que ser um projeto de nação. A Finlândia fez isso, a Coreia do Sul, Singapura, várias nações tiveram a educação como um projeto de nação com o qual o governo que vá ser eleito e que se disponha a ser gestor, ele tem que se comprometer com esse projeto de nação. Porque todas as vezes que a educação escolar é apenas projeto de governo, ele cessa quando o governo, no modo de circularidade demográfica, ele sai do circuito. Ora, nós vivemos sim ainda uma miserabilidade na educação brasileira. Nos 40 anos mais recentes, a gente deixou, para usar uma linguagem da área da saúde, porque a educação brasileira também está doente, você mostrou isso. Nos últimos 40 anos nós saímos da UTI. Fomos para a enfermaria, continuamos sob cuidados severos, mas não tivemos alta, né? Isso significa que há um débito muito forte nosso nessa área. E te dou o exemplo mais comum, né? Nós estamos em 2022 com um país que tem uma capacidade imensa, né, de riqueza, é uma das 20 economias mais poderosas do planeta, né? Portanto, não pode ocupar lugares vergonhosos na área de educação escolar. Mas vamos pensar, ainda há 13 milhões de homens e mulheres com mais de 15 anos de idade que não leem o lema da própria bandeira. Nós somos uma das poucas bandeiras no planeta que tem uma inscrição alfabética. Pois bem, você já imaginou que a gente tem 13 milhões, cabem várias Finlândias dentro desses 13 milhões. Sim. Cabem 3 Portugais, cabem 6 Uruguais, né? Cabe uma Suécia e quase meia dentro do número de pessoas que ainda não lê o lema da própria bandeira. Por isso, eu usei agora de propósito, essa é a razão da conversa, uma expressão que é ainda. Porque quando se fala da crise da educação, ela é um ainda. Ela não é um para sempre. Mas ela persiste e vem por conta de descalabros em algumas situações, de um desvio de finalidade na área de educação e porque ainda, mas não para sempre, nós não olhamos a educação como sendo um projeto nacional, que não esteja vinculado exclusivamente a mandatos. O Jorge Cunha Lima, e eu termino essa resposta mais longa, Jorge Cunha Lima, um grande poeta, ele dizia, o tempo do político é o mandato. Então, olha que coisa bonita. O tempo do político é o mandato. O tempo, né, da execução é o do tempo da meta. E o tempo, né, do poeta e do educador é o futuro. Né? Se a gente esquecer isso, nós estamos sequestrando das novas gerações aquilo que é delas um direito. Por isso, ainda, Eunice, mas não para sempre, é um descuido. E falta nisso que o senhor falou, e é algo que o senhor fala também, das pessoas pensarem num legado, né, no que elas querem deixar, porque os políticos que passam ali, talvez pensem apenas nos 4 ou 8 anos, e quando que na verdade deveria deixar um legado ali para a posteridade, né, porque as pessoas cada um que vai chegando ali colhe o que foi plantado. Então, se você não planta nada, você não colhe nada. E às vezes em 4 anos é difícil você plantar e colher, né? Então, infelizmente, a gente fica dando voltas, né? Eunice, quando é só projeto de governo, ele fica dentro do mandato. Aí é só 4 anos. Mas quando ele é um projeto de uma comunidade de vida, uma cidade, um estado, uma nação, ele não depende do mandato.
Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo e eu sei o quanto que uma parte das coisas que o grupo com o qual eu estava fez, retomou coisas que tinham sido feitas outras vezes. E uma parcela do que foi feito na gestão que eu estava, ela foi recuperada, retomada, outras não. Se fosse um projeto em que a cidade decidisse que assim deveria ser, os representantes por nós, eleitas e eleitos, né, deveriam, claro, ter um compromisso com aquilo. Muito bom. Agora, as pessoas sempre dizem, né, que a sabedoria é algo que, você até falou isso no começo, você já nasce com ela. Tem pessoas que são sábias, outras não. Na sua opinião, isso pode ser desenvolvido? Porque às vezes falta muito, né? Você vê pessoas muito inteligentes, mas que tomam decisões que não são assertivas e que às vezes até se prejudica, né? É curioso porque inteligência e sabedoria não são obrigatoriamente a mesma coisa o tempo todo, né? Inteligência é uma capacidade de refletir, pensar, comparar, né, meditar, decidir, analisar. É uma marca forte do pensamento que está em nós, na nossa espécie. Sabedoria resulta de uma vivência meditada, pensada, em que eu não vou apenas fazendo, mas também penso do porquê faço, porque deixei de fazer de outro modo, quais são as consequências daquilo que faço. Quase sempre uma pessoa que tem mais idade, ela tem mais sabedoria se ela se dedica a pensar as coisas e não apenas em fazê-las. Nós temos alguma dificuldade de entender que a inteligência, ela nasce para algumas pessoas com algumas habilidades maiores, mas a inteligência na totalidade, ela não nasce pronta. Por exemplo, algumas pessoas têm uma facilidade maior para a captação de aromas. Algumas pessoas nascem com aquilo que a gente chama de um ouvido definitivo, em que ela tem uma força de audição que é capaz de capturar uma música de ouvido. Algumas pessoas têm uma capacidade tátil mais desenvolvida, né? Algumas pessoas nascem, e isso é uma questão da natureza, com uma visão espacial melhor. Nenhum e nenhuma de nós nasce com todas as habilidades. Aliás, a razão boa de nós nos juntarmos é que ao partilhar as múltiplas habilidades, a gente ganha mais, né, energia, mais vigor para existir. No entanto, se eu entendo a inteligência como sendo habilidade intelectual, na capacidade de ser algo que em português nós vimos, mas essa pessoa é muito inteligente, porque todas e todos temos alguma inteligência, né? E essa inteligência ela serve, né, para várias coisas. Por exemplo, eu sou capaz, como sou, né, porque eu faço de escrever livros, mas eu tenho muita dificuldade, né, em dirigir. Eu não tenho nem habilitação, carteira de motorista, eu não aprecio. Às vezes a pessoa diz, nossa, eu gosto muito, né, dos livros que o senhor escreve. Eu falei, então esse é o que eu me dediquei, mas eu não sei dirigir, né? Será que eu seria capaz de aprender? Claro, né? Milhões de pessoas aprendem. Será que uma pessoa que se dedica à direção, né, de carro, ela é capaz de aprender a escrever um livro? Claro, se ela tiver a condição de fazê-lo e a isso se dedicar. Agora, sabedoria já é um passo posterior. A sabedoria, ela é a vivência meditada. Por exemplo, só uma pessoa sábia é capaz de dizer, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Tem uma frase que o senhor me lembrou agora do professor Issam Itiba, que tem até no livro dele, que ele fala que é um crime os pais deixarem crianças tomarem decisões, né? E não serem ensinadas, repreendidas, né? Não que tem que espancar a criança, mas você dizer não, né? Isso você está cuidando dessa criança e formando um cidadão para o mundo, né? Você sabe que Issam Itiba, grande médico, e alguém que ajudou a formar pessoas na área de educação, o clássico livro dele, Quem Ama Educa, né, ele é marcado por algo que até é uma boa coincidência, porque o nome dele se assemelha na escrita, né, nipônica à palavra coragem. Olha no nosso idioma, né? Então, o modo de representação, né, dentro de um modo de escrita, num kanji, né, é coragem. E ele era muito corajoso nessas conversas, porque ele trazia à tona que muitas vezes que Issam Itiba terminava
uma palestra e pais e mães estavam irritados com ele. Sim. Sabe por quê? Não porque ele não fizesse uma boa fala, ao contrário, mas porque ele dizia para a gente algumas coisas, né? Uma delas era exatamente essa. Crianças têm sim possibilidade e capacidade de decisão naquilo que é o âmbito que elas colocam. Mas, de novo, elas não têm soberania, né? Eu sempre lembro, eu tenho um livro que eu gosto muito, Ionísio, um livro que eu escrevi há alguns anos, chamado Família, Urgências e Turbulências. Família, Urgências e Turbulências, e nesse livro eu gosto de lembrar que jamais se deve usar a expressão eu te amo, então você faça o que você quiser. Uma coisa que alguém que é responsável por uma criança ou um jovem jamais deve dizer é você que sabe, porque isso é desistência. Eu tenho vontade de falar isso, por várias vezes estive a ponto de dizer isso, você que sabe, vire-se. Né? Quase que a gente gosta de citar Antônio Bujanra, nosso grande ator, que ele dizia, uma das frases mais famosas dele, quando ele afirmava, a vida é tua, estrague-a como quiser. Né? A vida é tua, estrague-a como quiser. Mas quando eu tenho responsabilidade de cuidar, eu não posso dizer você que sabe. Né? Não que aquela criança ou jovem não saiba coisas, mas não sabe as coisas todas. Como nós adultos temos de procurar, conversar. Uma das coisas que nós temos de aprender ao lidar com crianças e jovens é a palavra não com aquilo que ela precisa vir à tona. Né? Por exemplo, a frase é porque eu te amo que eu não aceito isso. É porque eu te amo que eu não quero que você faça desse modo. É porque eu te amo que eu não desejaria que você fosse vagabundo. Como uma criança pode dizer para a mãe e para o pai, é porque eu te amo que eu não quero que você faça desse jeito. Sim. Certo? Que você seja bruto ou bruta, é porque eu te amo. Né? O não que advém do amor, ele tem uma densidade que não é a negação, ele é a afirmação amorosa. As palavras têm muito poder, né? Mas imagina que a palavra dos pais tem muito mais poder sobre a vida do filho, e quando você dá uma palavra é de destino, e esse destino tem que ser sempre bom. Às vezes a criança não vai gostar, né? Às vezes a criança vai chorar, às vezes vai ficar chateada, vai ficar sem falar, né? Com o pai, com a mãe, mas a gente tem que dar destino, e um deles é fazê-los estudar. Agora, professor, você com tanta experiência na área, depois de estar tantos anos ali à frente, né? O que você deseja ver na educação no futuro? Se a gente entende a educação como uma formação de pessoas, uma formação para a paz, para a harmonia na convivência, uma sociedade que não despreze, né, tudo aquilo que se tem de possibilidade na nossa nação, portanto, né, nós temos todas as condições para que a educação da vida, ela seja para cuidar da vida. Por outro lado, se eu olho a educação escolar, isto é, a escolarização das crianças, dos jovens, dos adultos, o que a gente precisa ter, né, é uma forma de recuperação desse débito imenso que temos uma nação, como a gente dizia, que é capaz de ficar entre as 20 mais poderosas economicamente, mas vai na área de competitividade para 64, no IDH 66. Se a gente olha entre as 196 nações filiadas à ONU, nós estamos num lugar que não é digno. Né? E nesse sentido, isso não é algo que caiu dos céus, não é algo que de repente demônios decidiram que assim seria, então nós não temos o que fazer. Claro que não. São forças históricas poderosas, mas elas não são invencíveis. E nessa hora nós temos de lidar fortemente com 4 grandes desafios. Uma democratização do acesso e da permanência. Não basta que as crianças estejam na escola, é preciso que elas nela continuem. Para isso tem que ter projetos de acompanhamento concomitante. Segundo, uma democratização da gestão. A participação da comunidade e das famílias naquilo que é a obra, né, a ser feita. Sim. E, em terceiro lugar, né, uma nova qualidade de ensino que leve a uma formação mais densa nossa na área da docência, da gestão escolar, né, da área de suporte, e que, portanto, se possa fazer também um investimento de recursos coletivos, que a gente chama de recursos públicos nessa área. E, é claro, a educação de jovens e adultos é inadmissível que nós, em 2022, tenhamos um número expressivo de pessoas que são vitimadas pelo analfabetismo funcional
ou direto completo. Né? E é claro, não é tarefa de governo sozinho, é necessário que organizações da sociedade de natureza colaborativa, né, e não supletiva, não de vir no lugar de, vem junto. Né? E isso é decisivo para que, naquilo que você chamou de futuro, que a gente não marcou a data, mas que a gente sabe que virá, que nós sejamos capazes de não ter vergonha. E aí eu queria te fazer uma pergunta, na sua opinião, a importância dos projetos sociais, já que isso também contribui, né? Às vezes, por problemas socioeconômicos, sim, ou a criança não está na escola, ou às vezes os pais tiram a criança da escola para trabalhar, para ajudar em casa, enfim, né? E como aqui a gente trabalha com projetos sociais e nós falamos deles, inclusive antes da gente começar a gravar, queria que você falasse da importância deles, porque às vezes o empresário que está assistindo a gente agora pode fazer esse aporte, pode apoiar projetos de educação que faz isso tudo de graça, que cuida muito bem de crianças carentes, como a gente faz ali em Irecê, na Bahia, né? Olha que coisa, há uma diferença entre a atividade pública e a atividade estatal. Quando nós falamos de sistemas públicos de ensino, embora a gente utilize o termo escola pública, né, no sentido legal do termo, na concretude são escolas estatais. Qual é a diferença entre o estatal e o público? O estatal é aquilo que é ligado ao governo. O público é aquilo que está conectado de fato à sociedade. Projetos sociais ligados à educação, eles entram no campo da colaboração pública e, portanto, usando o termo técnico, da sociedade não governamental, da sociedade civil. Né? Claro que não é civil aí oposto a militar, é civil oposto a governamental. Sim. E eu já fui governo e eu não sou governo. Eu sou alguém que precisa estar em projetos sociais públicos, que é organizado esse conjunto por entes privados, por grupos religiosos, por grupos de categorias profissionais, por voluntariados, por organizações não governamentais. Elas não se chamam não governamentais à toa. E esses projetos, eles são colaborativos, eles são cooperativos. Quando eles são feitos de modo decente, de modo transparente, eles são decisivos na vida das comunidades. Que seja numa comunidade, numa penitenciária, que seja numa área, né, de carência dentro de uma cidade ou uma região da nação, aquilo é algo que honra quem faz. Não é honra no sentido da soberba, né, do orgulho tolo. Sim. Né, mas honra porque é partilha da vida. Afinal de contas, se algo que eu, nem você, nem quem conosco agora acompanha a conversa, pode fazer é se omitir em relação a isso. Eu uso uma expressão, e eu uso muito frequente, que tem a ver com isso que você dizia. Pode parecer estranho, mas, por exemplo, ninguém morre de fome, as pessoas morrem de abandono. Sim. Ninguém morre de frio, elas morrem de abandono. Enquanto houver outro ser humano que tenha e que possa repartir, aquela pessoa não perecerá. Quando a gente ouve nas cidades onde o frio é intenso, eu que moro em São Paulo, vez ou outra há um frio muito forte e as pessoas, muitas se mobilizam para levar socorro, enquanto houver outra pessoa que possa me ajudar, eu não vou morrer de frio nem de fome. Eu não vou morrer por falta de atendimento de saúde se houver quem me socorra. As pessoas morrem de abandono. Sim, extraordinário. Agora, depois de tantas experiências que você já teve, agora você está compartilhando isso, né? Nas redes sociais, tanta informação, e também me parece que agora tem um curso que você está preparando. Pois é, eu gosto muito. Queria que você falasse disso. Eu tenho um curso online, porque o mundo digital permite que a minha sala de aula, que era pequena, de 40, 50 pessoas, ela ganhe uma dimensão, né, afora. Eu tenho um curso chamado Filosofia e Nós com Isso, né, que é um curso que a pessoa faz online, no lugar que ela estiver, no tempo que ela quiser, que trabalha sobre filosofia e ética, filosofia e religião, filosofia e tecnologia, filosofia, né, e mundo digital, filosofia e trabalho e carreira, né? Há um outro também, que é um curso que sai agora, chamado Ensinantes Digitais. Porque uma coisa que eu aprendi nos anos mais recentes é que o mundo digital trouxe a possibilidade de eu ensinar mais gente de vários modos.
E quem está agora conosco sabe alguma coisa, e às vezes quer ensinar e não sabe como ensinar. Não sou eu que ensino a ensinar digitalmente, mas um grupo de pessoas se juntou e organizou isso de modo digital para que quem domina alguma arte, algum ofício e queira não só passá-la adiante, mas fazer disso também uma atividade profissional em que haja retorno, que ela possa fazê-lo. Né? Isso significa que agora eu consigo, com o mundo digital, multiplicar mais, né, a minha capacidade. A gente chamaria a amplificação. Né? Então isso fica mais marcado. Né? Nós começamos falando, né, da crise do Brasil, né, em posições irresponsavelmente vergonhosas, né, na área de educação escolar. Uma das maneiras da gente achar, né, uma alternativa, uma trilha, também lançar mão do mundo digital. Ele não substitui. Uma conversa entre nós, que é presencial, como está sendo, ela poderia ser feita agora usando plataformas online, também seria. Sim. Mas elas são convergentes, não são excludentes. O mundo digital e o mundo presencial, eles precisam ser convergentes. Então, esses cursos estão aí. E eu gosto, né, quando alguém diz assim, olha, eu fiz o curso, aprendi, e gosto também, né, quando a pessoa diz, olha, eu queria que você melhorasse isso, porque isso me ajuda. Alguém que só elogia acaba produzindo na gente ilusão. A autoestima é diferente de auto-engano. Né? Eu quero ter autoestima, mas não quero me auto-enganar. Sim, e é extraordinário, porque quando você passa e se coloca à disposição para ensinar, você vai formar, né? Pessoas terão oportunidade de serem treinadas por você e sua equipe para também levar o conhecimento delas, que nem sempre a gente sabe como fazer isso. Eu queria te parabenizar por estar fazendo isso e te honrar também muito por tudo de verdade que você representa para todos nós, né? Uma geração que cresceu aí te ouvindo e muitos tiveram o privilégio de serem seus alunos e a gente também. Então, queria te agradecer por tudo, viu? Esse é o grande afago, né? E como eu disse no ponto de partida, essa forma de gratidão, ela é sempre, sempre algo que faz bem, né? Porque eu não posso tomar o elogio como sendo algo que permite que eu encerre o meu preparo, que eu pare de estudar, ou que eu acho que agora sim eu sou, né, o cara que me ajeita e diz, poxa, olha que elogio, né? Já posso sossegar. Não, é um estímulo. O elogio é estímulo. E se você diz que eu venho fazendo isso, né, de uma forma que é boa, quero fazer melhor. Continua. Não para ser melhor do que você, para ser melhor do que eu fazia, porque se eu fizer melhor aquilo que eu de melhor faço, melhor será, né? Sim. Continue. Grato. O mundo precisa muito de você. Eu queria te agradecer e queria deixar esse momento para suas considerações finais, para você deixar mais algum recado. Eu acho que dispensa aqui a apresentação dizer o seu Instagram, mas vai ficar de qualquer forma. É o seu nome, né? As pessoas te encontram lá. Se você quiser deixar mais algum recado também sobre os cursos, fica à vontade, viu? E eu gosto sempre de quando alguém diz, deixemos uma mensagem, que essa mensagem ela tem a finalidade de nós elevarmos nossa capacidade coletiva. Né? E nessa hora eu aprecio imensamente um grande escritor francês, que muita gente um dia leu, que é o especial Saint-Exupéry, que escreveu a obra O Pequeno Príncipe, né? Que é uma obra de filosofia maravilhosa, de afetos, né? De marca da gente recusar o abandono, da partilha, da amizade. Né? E Saint-Exupéry dizia, cada pessoa é responsável por todas as pessoas. Cada pessoa é responsável por todas as pessoas. Mas eu acho que essa frase do Saint-Exupéry, ela fica mais encarnada num estupendo, Eunice, um estupendo rabino do século I, chamado Hillel, H-I-L-E-L. Aliás, ele influenciou muito o cristianismo, né? É dele a frase, não faça aos outros aquilo que não queira que te façam, que depois o cristianismo absorveu. E o rabino Hillel diz uma coisa em 3 partes que eu acho que vale pensar. Né? Ele dizia, se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Terceiro, se não agora, quando? Olha só, se eu não for por mim, quem o será? Iniciativa, protagonismo,
capacidade de ser proativo. Mas se eu for só por mim, que serei eu? A ideia de que eu sozinho ou sozinha me baste, ela é estranha. Terceira parte, se não agora, quando? Isto é, o senso de oportunidade. Um dia eu vou ajudar. Um dia eu vou participar da atividade de voluntariado. Um dia... Não, se não agora, quando? Portanto, a capacidade de iniciativa, de cooperação e de senso de urgência. Maravilhoso. Que isso seja para nós aqui uma grande lição para a gente começar, né? Quem tiver que tomar uma decisão, claro, que seja assertiva, né? Mas não fique esperando, né, professor? Vamos fazer já. Poxa, gratidão, viu? Que bom, grato. Fiquei muito feliz de te receber, as pessoas de casa também. Foi um momento muito esperado, a gente realmente te agradece muito o seu tempo, eu sei o quanto que você é ocupado. E, gente, você aí de casa, muito obrigada por sua audiência, viu? Siga o professor, quem ainda não segue, vale muito a pena a gente buscar lá no YouTube também as palestras, que tem muito conteúdo gratuito lá. E se puderem, faça o curso dele também. Siga também o programa Ressoar, me siga, a gente está todo domingo aqui trazendo informações como essa, um conteúdo que de verdade venha contribuir com a sua vida, com o seu desenvolvimento, com tudo que você também às vezes manda aqui para a gente, pedindo para a gente trazer. Então, muito obrigada por sua audiência e até o próximo domingo, viu? Um grande abraço. Mário Sérgio Cortella, que honra, viu, tê-lo aqui no nosso programa e muito obrigada por compartilhar conosco tanto conhecimento. Foi muito bacana e se você também curtiu, pode rever lá no nosso canal do YouTube. Entra lá, aí você se inscreve para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Ressoar. Vamos agora para o quadro Ressoar Vida e Saúde e hoje o Dr. André Tsai explica para a gente como a acupuntura pode trazer benefícios para a sua saúde. Dá só uma olhada. Olá, meu nome é André Tsai, sou médico acupunturista, presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, o CMBA, e eu estou aqui para falar um pouquinho das indicações do uso da acupuntura. Como todos nós sabemos, a acupuntura faz parte da medicina tradicional chinesa, uma prática milenar, mas que hoje, através do olhar biomédico, do olhar da medicina moderna, nós entendemos mais profundamente como que ela age no nosso sistema neuroimunoendócrino. Então nós temos liberações de endorfinas, por exemplo. Sendo assim, uma das principais indicações do uso da acupuntura é no campo da dor, especialmente da dor crônica. Mas antes de a gente tratar, a gente precisa lembrar que a dor ela é um sinal de alerta. Aí sim eu vou tratar esse paciente com acupuntura para evitar então o uso de medicações que muitas vezes trazem muitos efeitos colaterais. Então essa é a principal indicação do uso da acupuntura, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então o objetivo da acupuntura no âmbito da dor crônica é trazer, além do alívio, a recuperação da sua função daquele membro, por exemplo, dor no joelho, dor na coluna, eu quero recuperar a função daquele segmento e trazer uma qualidade de vida para esse doente. As pessoas perguntam, a acupuntura é um tratamento que pode curar a minha doença? Aí eu preciso resgatar um pouco do conceito da medicina chinesa em termos de saúde e doença. Para a medicina chinesa, a doença é um equilíbrio de todos esses fatores que nós não temos como eliminá-las. Nós precisamos conviver com elas. Ou seja, é como você está na praia, você não tem como impedir uma onda de vir até você, mas você vai conviver com os altos e baixos. Então esse é o conceito de doença e saúde. Eu preciso então resgatar esse paciente de uma situação onde perdeu-se esse equilíbrio entre o yin e o yang e trazer ele para uma situação de saúde. Por que estou dizendo isso? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero tratar e nunca mais quero sentir dor. Não vai ser possível se ele não prestar atenção ou não tomar cuidado
com outros fatores ao seu redor para que ele possa manter esse equilíbrio entre o yin e o yang. Então, por exemplo, dor nas costas, que é uma queixa muito comum. 80% da população, em algum momento da sua vida, vai ter uma dor na coluna lombar. Agora, eu preciso saber qual é a causa, por que isso desenvolveu e como resolver essa situação. E depois dessa fase mais aguda, eu vou orientar esse paciente para fortalecer a sua musculatura, né? Caminhadas, atividade física e uma dieta balanceada para que você não gere uma recidiva dessa doença. Então, além do universo da dor, nós também indicamos a acupuntura para tratamento de doenças dermatológicas. Vários eczemas ou dermatites são tratáveis pela acupuntura, como por exemplo a dermatite atópica, a psoriática e tantas outras que muitas vezes não tem nem um tratamento adequado pela medicina ocidental. Além disso, no campo da dor, né, como eu já tinha falado, nas lombalgias, nas cervicalgias, dores no ombro, dores no joelho. É muito comum, por exemplo, a artrose. Hoje em dia a gente fala de artrite do joelho, que é um processo de desgaste do joelho e que você precisa tratar a inflamação e fortalecer o joelho. Além disso, outras situações como baixa imunidade, pacientes que estão no intervalo da quimioterapia, eu posso usar a acupuntura para o tratamento dos pacientes oncológicos. Enfim, nós temos sim uma infinidade de indicações para o uso da acupuntura. É um tratamento natural, é um tratamento que praticado por profissionais habilitados. E antes de mais nada, tendo um diagnóstico fechado. Então, procurem um médico acupunturista para ter o seu diagnóstico acertado e a técnica apropriada feita em seu corpo. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado das informações e até uma próxima oportunidade no Ressoar Vida e Saúde. O programa Ressoar de hoje chegou ao fim. Esse programa foi demais. Eu amei fazer, tomara que vocês tenham gostado. E não se esqueça, para ver esse e outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar aí por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, vamos ficar com o pensamento de Augusto Branco. Talento é dom, é graça e sucesso não tem a ver com sorte, mas com determinação e trabalho. Meu povo, um grande beijo, fiquem com Deus, até semana que vem.